Quando cheguei a Los Angeles, conheci um pouco, no primeiro impacto, um pouco de deslumbramento, porque não entendes muito o que é Hollywood. Em Hollywood é uma coisa, cinema independente americano é outra coisa. Trabalhando com essas pessoas, recebendo esses projetos de fronteira, de narcotráfico, eu comecei a ser reconhecido por dizer não. Não quero fazer, não vou fazer. Então, por dizer não, começaram a me oferecer outras coisas. 4 projetos eram iguais, não foram rodados. Tinha um 5º projeto que era uma obra de horror, chamada La Bruja, de Robert Eggers. E era o único projeto que eu particularmente achei bueno, porque eram 30 linhas escrito. Falei, esse projeto é diferente, porque tudo é igual e esse é o único que é um gênero, tem alguma originalidade. Eu vou falar em portunhol porque o espanhol não é tão bueno como o de Daniel Dreyfus, mas o portunhol vai funcionar. E se não entendem, por favor, levantem a mão e se querem alguma dúvida em inglês, posso falar em inglês também. Primeiro, é um prazer estar aqui, um prazer estar em Colômbia, é um dos países da América do Sul que eu não conhecia. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Assumiu o meu microfone? É muito prazeroso para mim trabalhar estar presente em eventos em Latinoamérica, porque é uma região que defendo muito o cine latino-americano. Trabalho com a Argentina, trabalho com Chile, trabalho com Uruguai. Tenho projetos ligados à Colômbia, porque trabalho agora com 2 autores de livros colombianos, que minha empresa tem os direitos. Trabalho muito em cinema internacional e trabalho também em filmes brasileiros. Desde muito chico, sou cinéfilo, vejo muitos. Vou ficar em pé um pouco, porque creio que sentado vai fazer um pouco de um sonido estranho nesse microfone. Então, desde chico vou ao cine, desde chico frequento cine, assisto películas em TV, em cine, em vídeo. Sou de uma geração cujo cinema de rua, cinema de la calle, era algo importante, era algo que nós iríamos muito. Sou de uma geração de videocassete, de videolocadoras. Sou de uma geração anterior à Netflix. Sou de uma geração que a Netflix, aos streamers. Sou de uma geração que teve uma educação cinematográfica muito interessante. E isso me fez querer trabalhar com cine. Eu sou de uma família de pessoas ligadas a cine, sou de uma família de pessoas ligadas à indústria têxtil e indústria financeira. Não tinha ninguém em minha família que sequer pensava em ter filhos ou pessoas trabalhando com arte. Pero uma das minhas irmãs e eu decidimos optarmos por trabalhar com minha irmã é atriz e eu decidi trabalhar com audiovisual, trabalhar com cine primeiro e depois com televisão. Também trabalhando um pouco com livros, porque sempre entendi que livros seria a forma mais importante que tinha para entrar na indústria do audiovisual, adquirindo direitos, investindo em bolsas para autores escreverem livros, que eu poderia ser dono dos direitos para hacer peles depois, porque não tinha acesso, não sabia como acessar as produtoras. Eu sou produtor de cine há 25 anos, pero estou seguidamente fazendo películas desde 2005, ou seja, 19 anos. Passei nos primeiros 7 anos de minha trajetória tentando fazer projetos, mas era um momento em Brasil que não tinha muitos acesso os recursos para fazer cine eram muito escassos e iam para poucos realizadores, para poucos diretores e famílias e produtoras de cine que já tinham estruturas montadas. E com isso conheci uma produtora em Rio de Janeiro. Eu sou nascido em Rio, mas vivi em São Paulo quase toda a minha vida.
Conheci uma produtora em Rio de Janeiro, de Walter Salles, que invitou-me para conhecer sua estrutura e para trabalhar e para conhecer e aprender a fazer cine. Eles estavam fazendo a pós-produção de uma película chamada Central do Brasil. Central do Brasil não era ainda na película, e comecei a desenvolver alguns projetos com eles. Desenvolvi 2 projetos que no final não há hecho. Um filme de Karina Inous e um filme de Sérgio Machado. Depois trabalhei com Karim para produzir 2 de suas películas e comecei a ter essa relação com o cine. Até que uma família me procurou de realizadores brasileiros, a família Barreto, que eram os principais produtores de Brasil de cine, do cinema novo. Luiz Carlos Barreto é uma figura muito importante do cine da América Latina. Ha produzido todos Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, e tinha 2 filhos que eram diretores de cine, e um deles me procurou para comprar os direitos de um livro que estavam comigo. E, em contrapartida, pedi a ele para coproduzir a película, para entrar no filme e aprender como fazer películas, porque não tinha nenhuma experiência formal e não sabia como trabalhar, não sabia o que acontecia por trás de uma pele. Só era cinéfilo, mas não tinha conhecimento. E com isso, comecei a trabalhar numa película chamada Casamento de Romeo e Julieta, que foi uma película muito comercial em Brasília em 2004, 2005. Foi a segunda maior bilheteria do cinema brasileiro até aquele ano. É um tipo de película que não faço mais, porque essa era uma comédia romântica muito comercial. Eu trabalho mais com cinema autoral, mas aquela era a minha entrada e era uma possibilidade de poder trabalhar com cinema. Então, depois disso, comecei a olhar para outros projetos e comecei a desenvolver e investir em películas pequenas que começaram a acontecer. Uma película chamada, não sei em espanhol o nome, mas em português chama-se Cheiro do Ralo, que é uma película que foi muito premiada em Brasília e viajou para Sundance. E comecei a fazer outras películas. Cheiro do Ralo era de Hector Dália. Fiz uma película de Karina Inous chamada Abismo Prateado, que foi para Cannes em 2010. E aí tinha uma outra película chamada Heleno de Freitas, que por acaso era um jogador de futebol brasileiro que jogou aqui em Colômbia, na Liga Pirata, nos anos 50. E essa é uma história trágica de um personagem conhecido do futebol brasileiro. E fizemos essa película em 2010 também. Naquela época, a moeda brasileira era parelha ao dólar, então R$1 era equivalente a $1. E os direitos de livro nos Estados Unidos me pareciam custar menos do que os direitos de livros em Brasil. E como sempre gostei de ler, comprei os direitos de 3 livros americanos. E no final do ano, na lista dos 10 principais livros que o americano adora na lista, Variety, Hollywood Reporter, na lista dos 10, 2 dos 3 livros que eu tinha comprado estavam na lista. E comecei a ser procurado por muitas pessoas. Quem é esse brasileiro que está comprando direitos de livros americanos? O que ele quer fazer aqui? Que é rico, não é? É uma pessoa milionária que vem para cá, gasta o dinheiro, perde tudo e volta para seu país. É uma pessoa séria? É uma pessoa real? Quem é essa pessoa? Então, comecei a ser muito procurado. E foi muito estranho, porque as primeiras ligações que eu recebi uma ligação de Ben Stiller e recebi uma ligação da equipe da companhia de Brad Pitt, invitando-me para ir para Los Angeles conversar sobre essas 2 películas. Quando cheguei a Los Angeles, conheci um pouco, no primeiro impacto, um pouco de deslumbramento, porque não entendes muito o que é Hollywood. Em Hollywood é uma coisa, cinema independente americano é outra coisa. E comecei entrando direto em Hollywood, porque os atores que me procuraram, por mais que desenvolvessem projetos independentes, eram totalmente dentro de uma estrutura de Hollywood. E comecei a tentar entender isso, e um agente me procurou e falou: gostaria de representar-te e passar a cuidar de você aqui nos Estados Unidos, porque precisa ter alguém ajudando-te a ter uma carreira cá. E começamos a trabalhar. E os primeiros projetos comecei a tentar desenvolver
essas histórias com Plan B, que era a empresa de Brad Pitt, e com Red Hour, que era a empresa de Ben Stiller. E na empresa de Ben Stiller foi muito bom trabalhar porque tinha um produtor que morreu de Covid há 3 anos, chamado Stuart Cornfeld, que era um produtor muito interessante, porque era um produtor que produziu a Young Frankenstein, de Mel Brooks, produziu Elephant Man, de David Lynch, entre outros filmes. E essa pessoa estava explicando para mim como fazer películas independentes nos Estados Unidos e no mundo. E foi uma pessoa muito importante para mim, por 1 ano de convivência. Não trabalhei com ele porque a peli que estava desenvolvendo com ele, o guião não ficou muito bueno. E isso é uma coisa também americana, no primeiro momento. Eles, como não te conhecem, tem 2 formas de trabalhar. Ou te passam um guionista muito, custa muito, ou te passam um guionista que não é tão bueno, pero eles têm a dívida com ele para trabalhar, passam para você trabalhar e pagar o débito do americano, pagando o trabalho desse guionista. E comecei a receber muitos projetos, como todo latino-americano, e creio que vocês em Colômbia imaginam que isso, passaram-me projetos de fronteira, de narcotráfico, eram 95% dos projetos que recebi era isso, sendo que Brasil, a realidade brasileira é completamente diferente de muitas coisas que, primeiro, eu não sou mexicano, ele queria fronteira com os Estados Unidos, eu não faço fronteira com os Estados Unidos, estou em Brasil. Segundo, nós outros em Brasil, nós somos muito, essa é uma coisa que é uma crítica que faço ao meu país, porque creio que da América do Sul, o Brasil é o país mais isolado. ¿Por qué quieres? Não é por uma razão linguística, porque o Brasil foi autocentrado e só olhou para si próprio, não olhou para os outros países da América Latina. Isso é um problema muito grande. Todos vocês conhecem Chile, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, Bolívia. Tu conheces os outros? Brasil não conhece. Essa é uma ignorância muito clara para mim. É muito pouco dos brasileiros têm interesse e se interessam pela cultura latino-americana. Isso é verdade. Nós somos colonizados 2 vezes. Colonizados por portugueses quando descobriram o país e colonizados pelos americanos quando os meios de mídias viraram o que são hoje: rádio, cinema e televisão. Então, nós somos colonizados pelos americanos. O brasileiro é muito americanizado nesse quesito. Assim, sua forma general, óbvio, tem muitos brasileiros que conhecem a América Latina, conhecem a estrutura cinematográfica da América Latina, conhecem cine europeu, não estou generalizando, mas em sua grande maioria é muito americanizado. E mesmo para mim era mais fácil começar pelos Estados Unidos, porque como fui muito influenciado pelo cine americano e fui entender o que era o cine independente americano solamente trabalhando lá, porque o cinema independente é muito diferente do que o cinema hollywoodiano, são 2 coisas muito separadas. E trabalhando com essas pessoas, recebendo esses projetos de fronteira, de narcotráfico, eu comecei a ser reconhecido por dizer não quero fazer, não vou fazer. Então, por dizer não, começaram a me oferecer outras coisas. E começaram a entender que eu gostava de cine. Às vezes gostava mais de cine do que a pessoa que estava me apresentando o projeto. Às vezes eu entendia mais de cine do que quem estava me mostrando. Tinha mais cultura cinematográfica do que aquela pessoa que estava conversando comigo. Então eu comecei a dizer não para todo e comecei a entender que me ofereciam projetos para financiar a última parte de um guion que nunca ia ser rodado. O produtor local precisava de dinheiro para não ficar devendo ao guionista. Então, se pedia para mim ir lá pagar a última parcela, mas ele sabia que esse projeto nunca ia acontecer. Quando eu comecei a entender essa dinâmica, começaram a me oferecer melhores projetos, porque eles viam que eu tinha acesso ao dinheiro, que eu poderia produzir. Então, meu agente ligou para mim um dia e falou: olha, tenho aqui um projeto de um diretor, não sei se tu conheces, chamado Noah Baumbach. Noah Baumbach ha hecho uma peli muito mala agora chamada Greenberg. Eu o conhecia porque vi as películas de Noah Baumbach. A primeira película que eu visto dele, ele chamava Squid and the Whale. E por conta dessa película vi todas e vi Squid and the Whale em cine.
E falei com ele, me gustam muito as películas de Noah Baumbach. Tenho muito interesse em trabalhar. O que tens para me oferecer? Ele falou comigo, Noah saiu muito malo de sua última película chamada Greenberg. A película fez com que ele não tivesse financiamento para fazer sua próxima película. Estás no momento num processo de separação, de divórcio de sua mulher, porque ele começou a ter, que virou um filme depois chamado Marriage Story, que estás começando a se envolver com uma atriz chamada Greta Gerwig, que até então não era um nome reconhecido, ninguém conhecia. Greta Gerwig fazia filmes pequenos, independentes, e não era uma guionista, não tinha história de guion, e falou comigo que se queres investir, não tem título o projeto, vai chamar Untitled Noah Baumbach Project. Não podemos falar no mercado que estamos fazendo a pele, mas a pele vai custar só $500,000 de produção, e isso tu vais receber o guion quando o guion estiver pronto. Então, comecei a trabalhar e conversar com os produtores, com a produtora, que era uma produtora local, para estruturar o projeto, e a nossa decisão era, vamos fazer em preto e branco, porque com isso escondemos que não temos dinheiro e fica mais fácil para as pessoas. As pessoas vão achar que é por conta de arte, não, é porque o filme não tinha dinheiro. Vamos filmar numa câmera 5D, que tinha um pré-setup diferente, que foi feito por um diretor de foto chamado Harry Savides, que era o diretor de foto dos filmes de Spike Jonze e Sofia Coppola, e que enquanto estava trabalhando com nós outros na pré-produção do filme, descobriu um cancro e morreu um câncer e morreu em 3, 4 meses, um câncer em cérebro. E seu assistente virou o diretor de fotografia, e decidimos que teríamos na equipe como 15 pessoas. Era uma equipe de 15 pessoas, os apartamentos que teníamos no filme eram os apartamentos que as pessoas, os atores moravam, eram apartamentos que pessoas da equipe tinham. Eu não tinha um catering para oferecer de comida, as pessoas iam almoçar e voltavam para filmar, que eu acho que isso é correto, qualquer um trabalha, vai almoçar, tem um almoço e volta para seu trabalho depois, porque no cine não pode ser feito desse jeito. Isso, a gente gasta dinheiro com comida e a comida não está na tela. Então, temos muitos custos que são mal, e naquele filme era tudo muito bem pensado, e o filme, por conta disso, poderia custar $500,000. Estávamos trabalhando na película, então, e quando chegou o momento de rodar, era uma rodagem que não tinha sequência de dias, e teríamos durante 6 meses, íamos rodar 60 diárias. Pero quando rodávamos, ligávamos uma semana antes para a equipe, vamos precisar de você na quinta, jueves, miércoles, venha para cá, filmamos e tu vai embora. Vamos ver que vai ter neve, vai nevar a hora, vamos filmar com a neve, vai chover, vamos filmar. Pero não era uma filmagem subsequente. Então, conseguimos fazer isso em 6 meses. E me recordo que antes de viajar para fazer a película, recebi uma ligação do produtor que estava envolvido com Noah, que era um produtor importante, ele chamado Scott Rudin, que hoje é um produtor que foi cancelado não foi pelo Me Too, porque o cancelamento dele foi por conta de maltratos para sua equipe, foi assédio moral. Então, esse produtor, que era um produtor genial, um dos maiores gostos cinematográficos que eu conheci em minha vida, ele ligou para mim e falou, eu tenho 3 atores que vou indicar para a película, para trabalhar com Greta. Não são atores conhecidos, um deles era um ator que tinha acabado de voltar do exército, que chamava Adam Driver, que não era um ator não tinha feito Girls, ele fez depois. Um ator que eu esqueci o nome, que é o parceiro de Adam Driver no filme, que esse era a grande aposta. Esse vai ser o grande ator, vai ser o ator de cine, que hoje faz séries de TV, não sei o seu nome. Uma atriz chamada Mickey Sumner, que é a hija de Sting, que é a melhor amiga de Greta Gerwig no filme, e a hija de Meryl Streep, que era a outra, uma que a Greta empurra o rosto dela, e ela tem uma cena das duas. E quando liguei em Nova York para a primeira diária do filme, descobri que o filme chamava-se Frances Ha, e não podíamos divulgar que a pele ia se chamar Frances Ha.
E fui assistir, e fui ver E tem uma cena engraçada, porque as pessoas não entendiam muito porque um latino-americano, brasileiro no caso, estava financiando uma pele como aquela. E falei que financei porque queria ver a pele. E era um financiamento de risco, porque ninguém imaginava que o filme ia acontecer, que o filme ia ter essa importância que ele teve depois, inclusive Barbie é parte fruto disso também. E fizemos a película. Quando a película ficou pronta, Noah invitou-me para assistir o corte em Nova York. E eu me lembro quando assisti o corte da película, falei com Lourenço, que trabalha comigo. Cara, creio que temos aqui algo muito especial, porque não é esse filme, não estou falando porque é nosso, é porque esse filme realmente é muito bom. E decidimos submeter o filme a um festival, que era o Festival de Telluride, que é um festival importante, é um festival de cinéfilos, é um festival de repertório, é um festival com uma curadoria muito importante, é um festival cujo curador que morreu ano passado chamava Tom Luddy, era um cara que defendia muito o cinema latino-americano, quando as ditaduras estavam aqui nos anos 60, 70, os artistas de vários países que iam embora desse país para viver nos Estados Unidos moraram na casa de Tom Luddy. Então, Tom Luddy tinha uma relação muito importante com o cine latino-americano, de forma geral. E fomos passar a pele lá. Ninguém nunca tinha visto. O Daniel Dreyfus, que estava aqui hoje, estava com o filme na mesma sessão que era No, de Pablo Larraín. Foi assim que eu o conheci. E No passou num dia e Francis Ha ia passar no outro. Então, fizemos uma exibição num campo de basquete, porque era uma quadra de basquete improvisada com 500 mil assentos para as pessoas poderem assistir a película. E quando a película terminou, vinimos uma reação que não tínhamos expectativa. Ela parecia não tinha vivido aquilo ainda com aquela força. Diretores que eu admirava vinham para mim: tu és muito corajoso, esse filme é um espetáculo. Estava Alexander Payne ligou para mim e falou: vamos fazer uma pele agora chamada Nebraska, vou fazer em preto e branco por conta de Francis Ha. James Gray, que estava no mesmo festival com o Imigrante e depois passei a produzi-lo, veio falar comigo. Tarantino, que eu já não conheci nesse festival, viu o filme e falou que era um dos melhores filmes que haviam feito em muitos anos e era um dos melhores filmes feitos em New York. E comecei a receber chamados de vários diretores e comecei a ser convidado para conversar em festivais. Aí fui para Sundance, não mais como um produtor de filme, mas como estou aqui hoje, conversando com a audiência. E nessa conversa, estava conversando com um dos fundadores de Vice, que era um canal de comunicação americano, e ele falou para mim que tinha tido uma conversa com Greta num podcast, e Greta tinha falado que tinha um brasileiro apaixonado por cine que financiou e fez esse filme acontecer de um jeito que um americano não teria feito de uma forma diferente. E nesse momento eu fui procurado por um agente de uma outra agência que representava o Martin Scorsese, dizendo para mim que o Scorsese queria me conhecer. Eu achei que não era muito verdade, porque para mim, eu trabalho com cine, o filme que me fez querer trabalhar com cine foi Os Bons Companheiros, Goodfellas, de Scorsese, que vi em sala de cine em 1989. E quando vi, ou 90, não me lembro, e quando vi a película, eu falei: quero fazer isso, porque não sei como. Era chico, eu tinha como 15 anos, mas eu queria fazer isso. E quando me procurou para conversar comigo, achei que era meio estranho, achei que não era verdade. E tinha uma mulher que trabalhava comigo em minha companhia, que falou comigo: não, é verdade. É importante que você venha para Nova York no próximo mês, porque tu vai conhecer ele. E minha vida começou um projeto a levar ao outro. E fui para Nova York conhecer Scorsese. E quando fui em sua casa, eu me lembro perfeitamente, porque foi uma viagem
de um dia para o outro, eu ia para um laboratório em Sundance. Então, passei em Nova York antes de ir para o laboratório de Sundance, que era um laboratório que tem uma história boa também, chamado Catalyst Weekend. E eu me recordo de ligar em Nova York, nervoso, não tinha fiz uma mala toda errada, não tinha levado escova de dente, tive que parar para comprar um monte de coisas, estava muito nervoso, porque encontraram uma pessoa que para mim essa era muito importante. O que eu vou falar é verdade. Fui correndo com essa pessoa que trabalha comigo para a casa de Scorsese, porque a nossa conversa é sempre por volta das 2 da tarde, e cheguei em Nova York como às 9. E passando na Park Avenue com 62, estava correndo porque Scorsese mora na 62 e lembro que tinha uma pessoa e eu com muita velocidade bati num homem bem mais velho que eu e o homem quase caiu na rua e a mulher que trabalha comigo, Sophie, virou para mim: tu vistes em quem tu quase atropelaste? Não. Quem é? Era o Woody Allen, que mora na frente do Scorsese. É verdade. Aí eu falei: bom, algo tem que ser bueno hoje, porque isso não acontece tanto assim. E chegamos na casa de Scorsese, e de repente entra o Scorsese, sua parceira de trabalho, Emma, sua agente, eu e Sophie, começou a falar comigo e eu esqueci como falava inglês. Fiquei tão nervoso que não sabia mais falar inglês. E a Sophie percebeu que eu estava nervoso e começou a falar por mim. E ele começou a perguntar para mim: que filmes te gustam? Quais são os filmes? Te gusta Jean Renoir? E perguntou para mim: te gusta La Regra del Jogo? Te gusta La Grande Ilusión? Tinha um pôster gigante de La Grande Ilusión atrás dele. Me gusta muito. É meu diretor favorito. Quem são os diretores brasileiros que tu gosta? Começamos assim a criar um diálogo, acalmei, comecei a falar com ele. E ele falou comigo: tu queres abrir uma empresa comigo para fazer películas de diretores principiantes? Eu falei: como fazemos? Podemos fazer 5 películas. Você seleciona os diretores, oferece para mim, eu vejo trabalhos, aprovo e você tem uma obrigação de financiar a película para a película. Fizemos essa companhia, que não teve um nome, o crédito foi para a RT e para a empresa de Scorsese. Saí para comemorar, porque falei: não é possível que isso está acontecendo, mas aconteceu. E depois fui para Sundance. Quando eu cheguei em Sundance, eu cheguei um dia antes, porque queria descansar. Era um outubro diferente, porque estava nevando. E não era muito comum nevar nessa época, já era frio, mas estava nevando muito. E eu recebo eram 10 projetos que não tinham guion, tinham só um texto de 30 linhas, 5 de documentales e 5 de ficção. Os 5 de ficção, quando recebi o papel, fui para o meu quarto, que Sundance, os laboratórios acontecem no hotel de Robert Redford, que é na montanha, e tem a parte baixa, que ficam como auditórios como esse, e a parte alta, que são as cabines que tu vai estar, na montanha, e tu vai estar solo na sua cabine. Se não estar com sua mulher, com sua companheira, com seu companheiro, está solo. E me lembro de estar solo na minha cabana, era um lugar alto, um vento, e tinha 5 projetos documentais. Não era algo que ia produzir, pelos 5 projetos de ficção eram projetos que seriam apresentados para uma plateia, e a plateia falaria se gostaria de produzir e financiar o desenvolvimento e produção. 4 projetos eram iguais. Uma chica foge de sua casa para encontrar seu papá ou sua mamã. Encontra uma pessoa num bar no meio da estrada, essa pessoa é um Native American, eles ficam amigos e ela vai numa aventura buscar a sua família. 4 projetos eram iguais, não foram rodados. Tinha um 5º projeto que era uma obra de horror chamada La Bruja, de Robert Eggers.
E era o único projeto que eu particularmente achei bueno, porque eram 30 linhas escrito, falei, esse projeto é diferente, porque tudo é igual e esse é o único que é um gênero, tem alguma originalidade. E no dia seguinte foi feito um jantar, uma cena, para apresentar aos diretores, e Robert Eggers ficou sentado solo. Ninguém queria falar com ele, ninguém queria o projeto, La Bruja. E eu falei com o produtor, porque eu conhecia a pessoa que estava ajudando Eggers. E falei, eu quero conhecer ele. E quando sentei com Eggers para conversar com ele, ficamos umas 2 horas conversando e falei, eu nunca tinha visto nenhum diretor de cine na minha vida inteira ter o conhecimento que Eggers tem de um projeto, de seu próprio projeto. Em 25 anos eu nunca vi ninguém igual a ele. Não conheço ninguém que tenha capacidade para seu próprio projeto de entender o projeto inteiro de um jeito que eu nunca vi um diretor tão completo, nunca vi. Para um único projeto, não conheço. Assim, era o diretor mais completo que eu trabalhei na minha vida inteira. Então, eu falei com ele, falei, quero ser su pele. E não tinha o dinheiro, não tinha a plata. Mas assegurei que eu ia arrumar a plata e entrar, e falei com eles e falei, amanhã, quando fores apresentar, avisam que tem uma pessoa que já entrou no projeto. Quando eles perguntarem quem é, eu vou levantar meu nome. E como eles sabem que estou fazendo películas e a Francis Ha, algumas pessoas vão vincular e querer fazer o financiamento comigo. Quando foi anunciado, foi o primeiro financiamento daquela semana, 2 produtores americanos entraram e falaram que iriam financiar a película comigo. E começamos a fazer a película. Começamos a desenvolver a película. Quando chegou o guión, Eggers falou com nós que sempre falou que o inglês é sendo inglês de época, inglês arcaico, que mesmo americano precisaria de subtítulos para ler, que não queria, a princípio, para o papel de Ralph Ineson, que é o padre, pensou um pouco em Ralph Fiennes, mas depois falou comigo, não quero atores conhecidos, porque quero que as pessoas acreditem que têm verdade, e tem uma atriz com um rosto muito forte, muito específico, que é uma atriz que ninguém conhece, argentina inglesa, chamada Anya Taylor-Joy. E normalmente quando recebe algo assim é para não produzir, porque é um filme com inglês com legenda, um filme com uma atriz que ninguém conhece, com atores que ninguém conhece. Esse filme não tem como dar certo. Então, os 2 americanos, quando souberam disso, saíram. Então, eu fiquei solo na película. Minha participação cresceu. E um dia, o agente que apresentei para Eggers, que ficou seu agente, nos procurou e falou, olha, tu conheces Chris Columbus? Eu não falei, conheço, muito. Ele tem uma produtora, ele quer contribuir com dinheiro e produzir a pele com você. Pedi para conhecer Chris Columbus, que para quem não conhece, Chris Columbus escreveu Gremlins, Goonies, dirigiu e escreveu Home Alone 1 and 2, Harry Potter 1 and 2, e estava trabalhando para fazer comigo a película, que foi um prazer muito grande. E quando nós fomos lançar a película, em Sundance, 1 ano e meio depois, foi um sucesso absoluto. E quando lançamos no cinema 2 meses depois, Stephen King, na primeira semana, viu o filme e falou, eu nunca vi um filme de terror tão bom desde 1983. Alguma coisa assim. O negócio explodiu. A Eggers passou a ter uma carreira, começou a desenvolver um projeto que filmou a hora chamado Nosferatu, que não era meu, era de um estúdio. E eu comecei a trabalhar de forma independente nas películas. Fiz uma película em Chile com Domingo Sotomayor. Fiz uma película chamada Patty Cakes nos Estados Unidos, que foi muito bem. Fiz uma película chamada A Chambra, uma película italiana que é produzida com Scorsese, Patty Cakes com Scorsese. Ha hecho películas em Brasil. Ha hecho uma película chamada Indignation nos Estados Unidos, que era uma película de um livro de Philip Roth, que me gusta muito. Comecei a desenvolver uma película com James Gray, chamada Ad Astra, que até então não tinha nome, mas James ha hecho um pitch para mim, lo comprei,
y nosotros desarrollamos durante 3 años esa película juntos. Não teníamos, Brad Pitt não era uma realidade, em princípio ia fazer Michael Fassbender, e nós começamos a desenvolver a película, os projetos foram acontecendo, estava entendendo muito como era, tinha feito uma segunda película com Noah Baumbach e Greta Gerwig chamada Mistress America, estava entendendo bem como era Hollywood, como era Nova York, que são coisas completamente diferentes. Hollywood é acima de 20 milhões de dólares, está fazendo uma película de Hollywood. Abaixo é supostamente independente. Abaixo de 10 é verdadeiramente independente. E Hollywood, 100%, 100% mentira. Cinema independente, verdade. Tudo que falam para você nos Estados Unidos, em Los Angeles, 95% é mentira. Não vai acontecer, vão enganar-te, vão deixar você acreditando que isso vai ser algo. E se enquanto tu fazes sucesso, tu és bueno. Quando não fazes, vai. Quando fazes de novo, tu és bueno. Quando não fazes, vai embora. Então, é muito, muito diferente. Se tens gana para sobreviver, tu vai ver sempre as pessoas sendo cambiadas nas companhias. Então, se a memória é apagada, tu consegue manter tu trabalho, manter perseverança e não desistir. E estava desenvolvendo essa película com James quando me apareceu na película para trabalhar, que era um guion que me foi oferecido como durante 10 anos. E esse guion não era um guion bueno, era um guion de um autor que me gostava muito, de um guionista, diretor que me gostava muito. Era um guion de um filme chamado Call Me By Your Name. E esse guion não era um guion bueno quando nós recebemos. Foi um guion que ganhou no Oscar. Então, pero não era bueno, não era bueno, não era bueno. E eu conhecia Luca Guadagnino e a nossa primeira conversa juntos para fazer uma outra película não foi muito boa. Quando o agente de Scorsese falou para mim, olha, o Luca Guadagnino entrou na película, não é mais James Ivory que vai dirigir, é Luca que vai dirigir. E ele cambiou o guion. Queres entrar? Temos metade do pressuposto, precisamos da outra metade. Manda o guion para mim. Quando li o guion, falei, ninguém na minha oficina queria ser a película. E falei que queria ser. E fechei a película. E a princípio, fiz uma reunião muito boa com o Luca, fui a Nova York, nos conhecemos personalmente, não só pelo telefone, nos demos muito bem. E Luca falou comigo, eu vou fazer uma aposta em um chico que agora ha feito uma pele que não estreou ainda, chamada Interstellar, e ha feito um papel muito pequeno, e ha feito uma série, e seu nome é Timothée Chalamet. Tu não vais financiar a pele por causa dele. Eu tenho Shia LaBeouf para fazer seu namorado, e para fazer o papá não era Michael Stuhlbarg, não me recordo da pessoa. O fato é que sempre nos filmes os castings vão mudando. Shia LaBeouf falou que não faria um filme com sexo, simulação de sexo oral masculino, então não queria ser a pele. E Luca nos convenceu de convidar Armie Hammer porque era algo fácil e creio que foi uma escolha muito correta para esse filme. E os nomes para fazer o papá passaram por David Bowie, que morreu, passaram por Jeremy Irons, passaram por Sam Neill e John Turturro. E aí o nome que veio foi Michael Stuhlbarg, que foi uma sugestão de um outro produtor do filme, que eu conhecia, falei com o Luca que achava que era uma boa solução, e nós fizemos Call Me By Your Name. De novo, se leres o roteiro no guion, não imaginava que ia ser o sucesso que foi. Eu me lembro que Luca terminou de rodar a pele em 6 de julho de 2016 e me entregou o corte final da pele em 15 de agosto de 2016, um mês depois, porque o guionista que escreveu com ele era seu editor também, Walter. E quando vi a película, tive a mesma sensação,
que tenía cuando ha visto Francis Ha. Falei, tem alguma coisa aqui diferente. Não sei dizer, eu não podia falar com ninguém. Começou uma negociação, pedi para a negociação para a venda americana era minha, então vendi para a Sony Picture Classics, porque para mim era a melhor produtora que tinha, a melhor distribuidora, e que seria importante para nós outros porque faria a distribuição da película para, quem sabe, nós outros irmos aos Oscars. Fizemos a primeira exibição do filme. Não, antes de fazermos a primeira exibição do filme, a Ad Astra, o guion ficou pronto, estávamos na terceira versão, e um dia, no final de 2016, estávamos vendendo Come By Your Name não tinha para nenhum festival, e recebi uma ligação do meu agente americano, falando, olha, tens que fechar agora o acordo de Ad Astra, porque se não fechar o acordo de Ad Astra, o financiamento da pele vai cair. Tu agora tens quase o dobro do que querias de dinheiro, tens Brad Pitt, não pode contar nem para sua mamá que Brad Pitt está no filme, porque se tu contar e virar público, tem um problema na sua vida pessoal de Brad Pitt, só podemos fazer o anúncio em fevereiro, não podemos fazer agora. E começa a rodagem em junho de 2017. E tu tens que vir morar aqui, e quando fomos fazer o anúncio, eu te aviso um dia antes, porque o anúncio tem que focar em você, que desenvolveu a película inteira, o projeto é seu, senão os produtores de Brad Pitt vão tomar o crédito para eles, então vocês têm que se defender. Aí fomos para os festivais de Sundance e Berlim com Come By Your Name, duas recepções completamente diferentes. Em Sundance foi 2.000 pessoas, primeira vez que alguém ia ver o filme. Nevava muito, era um horário estranho, e no mesmo festival nós tínhamos uma pele chamada Patty Cakes, que tinha sido a maior venda do festival. E mostramos Come By Your Name, e quando acabou a sessão, nos 3 primeiros minutos, se caísse um algodão no chão, a gente ouviu o barulho. Só que as pessoas começaram a fazer um barulho de choro. As pessoas estavam chorando muito. E de repente se transformou num negócio de aplausos como eu não tinha visto. E as pessoas começaram a abraçar a gente e falar, olha, falta um ano para ir para o Oscar, mas vocês vão ganhar o Oscar no ano que vem. O Oscar é de vocês, esse filme é um absurdo. E foi uma reação que eu nunca tinha visto. Fomos para Berlim e a reação foi completamente o oposto, foi fria, não aconteceu nada no Festival de Berlim. E fomos mantendo o filme foi crescendo. E entre o Come By Your Name crescendo, eu comecei a filmar o Ad Astra, que foi na primeira experiência de um filme de Hollywood, porque era um orçamento de $117 milhões. Então, nós tínhamos Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. Esses eram os 3 atores principais. Liv Tyler também ha hecho o filme num papel muito chico. A Ruth Negga, que está fazendo uma série agora em Apple, chamada Acima de Qualquer Suspeita, com Jake Gyllenhaal, estava fazendo uma pele com nós outros. Julianne Nicholson, que também é uma atriz que ha hecho um papel pequeno, que foi suprimida da pele. E estava trabalhando com um fotógrafo que gostava muito, chamado Hoyt van Hoytema, que ha hecho agora a película ha hecho todas as películas de Christopher Nolan e ganhou um Oscar agora, esse ano. E Eggers estava tendo muita dificuldade de fazer a sua película Nosferatu. E nós somos para o Independent Spirit Awards, que é um Oscar de filmes independentes, um dia antes da Academy Awards, e nós ganhamos a melhor primeira película pela Bruja, e a melhor película ganhou Moonlight, de Barry Jenkins. E eu estava produzindo a Ad Astra com os produtores de Moonlight. E fui invitado por a A24 para assistir a premiação dos Oscars na festa da A24, e me lembro muito foi a premiação que teve a confusão de Faye Dunaway, que o Oscar foi para La La Land, depois para Moonlight, e Eggers virou para mim e falou, olha, estou muito
infeliz, não estou contente com Nosferatu. Gostaria muito, tem um projeto que fiz um pitching para você, de O Farol. Gostaria muito de fazer, porque tinha um outro projeto de Farol chamado Light Between the Oceans, com Michael Fassbender e Alicia Vikander, e nós estávamos esperando esse filme sair para entendermos o que era, e isso virou foi para nós muito bom, porque poderíamos fazer um projeto de Farol completamente original. E Eggers foi trabalhando em seu projeto de Farol por um ano. E me recordo que estávamos fazendo a campanha de Oscar de Call Me By Your Name, ligou para mim o guião de Farol. Foi a primeira pessoa a receber o guião do Farol, não quis dividir com ninguém, o projeto era só meu. E me recordo que quando eu recebi o guião, falei, pô, eu ria, porque parecia uma comédia para mim. Eu estava solo no hotel em Los Angeles, rindo muito. Liguei para um estúdio que financiou a Jastra para mim e falei, olha, tem um novo projeto de Robert Eggers. Não tem, tenho. Nosferatu não é suyo, não é Nosferatu. Ele escreveu um guião para mim, quer rodar agora. Não é possível, sim. Pode dividir comigo? Posso. Pero com uma condição, tens 48 horas para voltar para mim com a resposta. Em 48 horas depois eu tinha $10 milhões para fazer o filme. Do dia que eu recebi o guião, que foi 26 de novembro de 17, começamos a rodar a película em 9 de abril de 18, 4 meses depois. Primeiro o casting, quando eu recebi o guião, que são as mentiras de Hollywood, supostamente Ryan Gosling ia ser o papel de Robert Pattinson. Ficou na mão de Gosling por umas 2 semanas, e o outro ator que poderia ser o papel, Russell Crowe ou Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis era a primeira opção, mas quando recebemos o guião e fomos procurar Daniel Day-Lewis um dia antes, Daniel Day-Lewis amou o guião, é amigo de Eggers. O Eggers me contou que ele levantou a camisa e tinha uma sereia tatuada em seu braço. Falou, quero muito fazer, mas falei que não ia mais trabalhar em películas ayer, não vou fazer. Então, se tivesse me procurado um mês antes, faria e sairia da película, teríamos Daniel Day-Lewis em vez de Willem Dafoe. E na sequência, Eggers, quando Daniel Day-Lewis não podia ser, convidou Willem Dafoe para fazer a película, e película teremos Willem Dafoe e Robert Pattinson, que foi para mim como produção. Uma produção muito importante. Na mesma época, estava produzindo uma película brasileira que me gusta muito, chamada A Vida Invisível, de Eurídice Guzmán, que ganhou o melhor filme em Certain Regard, em Cannes. Foi a primeira vez que uma película brasileira ganha o melhor filme em Certain Regard. E produzimos esses filmes todos, com Call Me By Your Name, tudo isso num range de 1 ano e meio. Foram 8 películas que foram muito bem sucedidas no espaço de 1 ano e meio, que culminou com Cannes, em 2019, Oscar, ganhamos o Oscar com Call Me By Your Name, melhor guion, ganhamos Independent Spirit Awards, ganhamos Golden Globes, e nós fomos para Cannes e tivemos um Cannes muito bem sucedido. Farol foi mais forte em Cannes do que o Parasita. Depois Parasita bateu o Farol durante o ano com muito mais força, porque o Farol perdeu força. E uma das coisas que tenho muito orgulho em Farol, porque o fotógrafo de Farol me pedido para ser em película com a câmera antiga, com lentes de 1940, e a condição de fazer a película era essa. E falei com ele que se fizéssemos assim, ele ia ser indicado a um Oscar, e ele foi. Não ganhou, mas foi indicado. E ali muitas películas foram feitas, mesmo películas que fizemos durante a pandemia. Outros filmes nossos, como Murina, ganhou Câmara d'Or em Cannes, Armageddon Time foi para a competição, estamos com o filme A Hora em Venécia em competência, temos um novo filme de James Gray. Estou falando aqui porque temos uns 2 minutos, e é para abrir para perguntas para vocês. E isso é um resumo de um pouco que eu faço. Hoje trabalho com cinema há 25 anos, produzi 49 películas. Estou agora, comecei a rodar uma pele segunda, lunes, com um diretor romeno chamado Radu Jude. Comecei ter uma película que vou rodar em Líbano,
e tenho 3 películas em pós-produção em Brasil agora.